Boa noite, amigos. No ar o Casaca no Rádio, um programa 100% vascaíno. Rio de Janeiro, dia 12 de novembro de 2018. São 21 horas e 30 minutos. O programa de hoje conta com a presença dos nossos comentaristas Yuri Gaspar, Rodrigo Alonso, na parte técnica, o Leonardo Miranda. Eu sou o Sérgio Frias. Vamos inicialmente ao boa noite do Rodrigo Alonso. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Yuri. Boa noite, família vascaína, amigos casaquistas. Uma segunda-feira um pouco atípica em relação ao sentimento do resultado do jogo contra o Grêmio. E em situações normais de campeonato brasileiro, sabendo da tradição do Grêmio lá no seu estádio, a sua força. O Vasco que não vence o Grêmio lá há 12 anos, então outras equipes até mais qualificadas tiveram dificuldade lá, chegando à conclusão de que uma derrota ali não seria nenhum absurdo, até pelo futebol que, infelizmente, a equipe do Vasco vem apresentando. Mas as situações de jogo mudam um pouco a sensação daquilo que a gente sentiu no domingo, até porque o Vasco começou na frente, fez um belo gol ali, mais uma vez o Max Lopes sendo fundamental numa partida do Vasco. Só que, infelizmente, a gente teve mais uma atuação, posso dizer aqui, sem medo de errar, ridícula, do nosso goleiro, que alterna bons e maus momentos, é um cara inconstante. E, infelizmente, foi o nome dessa derrota. A gente pode dizer, sim, que o Vasco perdeu por responsabilidade do Martin Silva. Então, é por isso que eu digo que é uma sensação um pouco atípica, porque antes da partida, qualquer torcedor do Vasco consciente sabe que um empate seria um bom resultado, repito, pela força que o Grêmio tem no seu estádio, até pelo futebol que o time do Grêmio vem apresentando esses últimos anos, venceu a Libertadores no ano passado, está brigando lá no topo da tabela, entrou agora no G4. Então, a circunstância do jogo fez com que a gente realmente, eu particularmente, depois do jogo, xingasse muito, porque é aquilo, se você não vê a partida, chega em casa e alguém te fala assim, o Grêmio ganhou de 2-1, você não fica tão revoltado, né? Fica triste pela derrota, mas imagina que era uma coisa que talvez fosse até previsível. Mas quem assistiu o jogo sabe que poderia ter sido diferente. Enfim, Chapecoense e Santos estão agora se enfrentando no Pacaembu. Chapecoense está vencendo o Santos, ninguém esperava. O time de Santa Catarina está chegando aos 37 pontos, quer dizer, fica um ponto do Vasco. O Sport, que está em 16º, também tem 37 pontos, mas tem um saldo de menos 21 gols. E o Vasco está com 38. Então, qual o cenário que se pintou para essa rodada que vem, na próxima, né? Vasco e Atlético Paranaense São Januário. O único resultado, vitória do Vasco. Não existe outro resultado que não seja vitória, porque se o Vasco empata ou perde e Chapecoense e Sport vencem seus jogos e os dois vão jogar em casa, o Sport vai enfrentar o Vitória em casa e a Chapecoense vai enfrentar o Botafogo. Se a Chapecoense e o Sport vencem e o Vasco empata ou perde, a gente entra no Z4. Então, mais do que nunca, o Vasco vai precisar da sua torcida, que já esgotou o ingresso de arquibancada, vai precisar da torcida empurrando essa equipe do primeiro ao último minuto, independente se jogar ou não um jogador que a torcida simpatiza, independente se jogador estiver atuando mal, estiver cometendo erros individuais, a gente vai ter que apoiar, porque entrar no Z4 nessas últimas rodadas é perigosíssimo. Então vamos contar aí pode dizer, com a sorte, né? O Martin Silva não joga o próximo jogo, então o Fernando Miguel vai entrar aí debaixo dos 3 paus. O Pikachu está suspenso, mas aí que a gente teve boa volta do Rildo, que é um cara de velocidade para puxar o contra-ataque. Thiago Galhardo, que fez um belo gol também. Então a gente acredita aí numa vitória assim, até porque o Atlético Paranaense nunca venceu o Vasco na cidade do Rio de Janeiro. Vamos manter esse tabu para a gente, enfim, respirar mais aliviado nesse final de campeonato. Boa noite. Muito bem, boa noite agora do Yuri Gaspar.
Boa noite, família vascaína. Mais uma segunda-feira, estamos aqui, Casaca no Rádio ao vivo. Realmente uma segunda-feira não boa. A gente que veio semana passada aqui vibrando com a vitória do Vasco em cima do Timinho. Agora a gente vem amargando aí essa derrota para o Cruzeiro. Para o Cruzeiro não, para o Grêmio. Para o Grêmio lá no Estádio Olímpico. Realmente muitas previsões, principalmente da mídia, em que a gente ia tomar uma goleada, que a gente já tinha a derrota mais do que certa. Então mostra para eles aí que, apesar da gente ter tido essa derrota, o time começou fazendo um gol, uma bela jogada do Thiago Galhardo, Maxi Lopes também, um bom passe. E aí a gente, infelizmente, não consegue segurar e toma um gol, a defesa naqueles momentos de cruzamento, momentos de descuido. E a gente viu o jogo até o final, viu o juiz dar 7, 8 minutos de prorrogação e que nos prejudica aí para a gente com essa derrota. Esse pontinho era muito importante. Infelizmente, nosso Martin Silva tem falhado bastante. Não sabemos se é relacionado à idade, o que está acontecendo com ele, porque a gente está numa reta final muito importante do Campeonato Brasileiro e a gente não pode dar mole. Nenhum momento, nem o jogador, principalmente o goleiro. Então, realmente, a gente tem que levantar a poeira, reunir forças. O elenco falou que ia dedicar o próximo jogo ao Martin Silva. Então, vamos ver se eles conseguem mesmo se unir e a gente faça os 3 pontos, conquiste os 3 pontos na nossa casa, em São Januário. Agora é véspera de feriado, às 7h30, quarta-feira. Então, todo mundo em São Januário, casa cheia, Caldeirão lotado, ingressos de arquibancada 20 inteira e 10 meia, esgotaram-se rapidamente. Tem ainda social, mas também deve esgotar, setor VIP. Então vamos lá fazer uma festa boa, é um horário cedo para quem sai do trabalho, para quem pega o trânsito do pessoal aí que está indo para o feriadão, mas vale a pena ir lá em São Januário, fazer uma belíssima festa, incentivando o time do início ao fim, até o juiz apitar. O Rodrigo falou bem, a gente está num momento não tranquilo, mas temos que ter a consciência que a torcida tem que jogar junto com o time, tem que fazer valer São Januário e a gente conquistar esses 3 pontos e sair de vez dessa situação ruim, porque a gente não merece e que enfim, haja o melhor planejamento para o ano que vem para que a gente conquiste as coisas que o Vasco realmente precisa. Bom, vamos pedir aquela participação mais uma vez a todos vocês, ouvintes, pelo chat do YouTube, no nosso canal Web TV Casaca. Vocês podem comentar lá, que a gente depois, ao final do programa, passa aqui a sua mensagem, a sua pergunta. E também pelo WhatsApp do Casaca. É o número, começa o prefixo 21 971 693 694. Boa noite a todos. Muito bem. Vamos então começar o nosso programa, quer dizer, a nossa pauta, né, depois dos comentários feitos pelo Rodrigo Alonso e o Yuri Gaspar. O assunto, como tradicionalmente ocorre, é futebol. O Vasco atuou muito mal contra a equipe do Grêmio ontem, domingo, e com isso deu oportunidade, na verdade, a que o Grêmio obtivesse o resultado positivo para si. A partida começou com certo equilíbrio, o Vasco fez um golaço por volta dos 10, 15 minutos do primeiro tempo. Golaço, um lance realmente muito bonito, tanto do Thiago Galhardo, que começou a jogada, desenvolvendo-a desde o meio-campo após receber o passe no meio-campo, e o jogador Maxi Lopes, que deu o toque sensacional também de calcanhar, e o Thiago Galhardo tirou do goleiro, fazendo um gol que inclusive foi considerado o gol mais bonito da rodada até aqui. Ou pelo menos o gol mais bonito do fim de semana, uma vez que o jogo Santos e Chapecoense ainda não acabou. Faltam 10 minutos do tempo regulamentar. São 35 minutos, 36 minutos do segundo tempo agora. Bom, independentemente disso,
o que se esperava é que uma equipe do Grêmio desfalcada dos seus melhores jogadores contra um Vasco que vinha de um resultado positivo contra o Fluminense, jogando com a formação praticamente toda ela que o treinador deseja ver em campo e, no caso, pôs para jogar naquela partida. Com a feliz entrada do Thiago Galhardo, o Maxi Lopes com muita moral. Enfim, o time do Vasco tinha toda a condição de conseguir um grande resultado em Porto Alegre. Mas a verdade é que, no primeiro tempo, o time ainda tentou jogar, ainda tentou fazer as manobras ofensivas. Na segunda etapa, foi caindo de produção. A entrada do Rildo era uma boa opção para a equipe do Vasco, sem dúvida nenhuma. Mas aí, faltando cerca de 10 minutos para o jogo acabar, 34, 35 do segundo tempo, 10 minutos para o tempo regulamentar se esgotar, melhor dizendo, houve uma substituição, aliás, uma dupla substituição, uma do Vasco e uma do Grêmio. E ali se viu exatamente o que as duas equipes estavam pretendendo em campo. Enquanto o Vasco tirou o Thiago Galhardo, que era um jogador importante nas jogadas concatenadas desde o meio-campo para o ataque, vinha realmente cansado, mas vinha fazendo um bom jogo. Enquanto o Vasco tirou um jogador chamado meio ofensivo e colocou um volante, no caso o Raul, a equipe do Grêmio colocou o Marinho como atacante, tirando um jogador menos ofensivo. O que aconteceu? O Grêmio, então, partiu para cima do Vasco e, de fato, massacrou. O Vasco só teve uma oportunidade, foi um pênalti cavado e inexistente, não houve pênalti, cavado pelo Rildo, uma jogada pelo lado esquerdo do ataque do Vasco, e o Grêmio chutando várias bolas, perdendo várias oportunidades. Aí acabou acontecendo a fatalidade, 49 minutos e meio do segundo tempo, a partida ia até os 52, um chute de fora da área, absolutamente despretensioso, e o goleiro do Vasco, Martins Silva, tomou o chamado frangaço, né, o autêntico frango. A bola passou pelo meio das mãos dele e foi morrer no fundo do gol, para desespero, evidentemente, do time do Vasco, da torcida vascaína, que já contava com esse ponto somado. Quando se analisa a participação do Vasco, independentemente da falha do Martins Silva, que evidentemente acabou sendo o fator decisivo para que o Grêmio ganhasse o jogo, nós temos que nos aperceber da dificuldade que o Vasco tem em acreditar nas suas próprias possibilidades de vencer uma partida fora de casa, de conseguir um resultado positivo contra uma equipe mais qualificada. Isso tem acontecido o Campeonato Brasileiro inteiro. O Vasco venceu um jogo com o mando de campo do adversário, que foi a partida contra o Fluminense, mas o jogo foi disputado no Maracanã. As duas torcidas, pelo número de público que teve no Maracanã, foram praticamente dividir o estádio, embora do Vasco tivesse ficado concentrada só do lado esquerdo, uma parte das arquibancadas do Fluminense distribuída no Maracanã, com exceção de uma pequena parte do setor leste que a torcida do Vasco também ocupou, mas foi um jogo campo neutro, sem nenhuma grande diferença de torcida. Os jogos todos do Vasco fora do Rio de Janeiro, o Vasco não conseguiu uma vitória no atual campeonato. Ainda faltam 2 confrontos, um diante do Corinthians e outro contra a equipe do Ceará na última rodada, mas o Vasco se demonstra outra vez que tem medo de buscar a vitória. O que faltou ali naqueles 10, 15 minutos finais foi coragem. Já tinha entrado o Rildo. Colocasse um jogador de meio campo que teria a opção tanto do Giovanni Augusto, eu não vi o banco do Vasco, mas Giovanni Augusto, do Fabrício, todos eles são jogadores de meio com um desenvolvimento mais à frente, ou mesmo, também não sei se estava no banco, mas o André Rios sendo um pouco mais atrás para tentar uma jogada, para ganhar o jogo, porque era óbvio que o Grêmio ia para cima do Vasco, faltando 10 minutos. Então o Vasco tinha que ter uma oportunidade, abrir uma oportunidade para ele, Vasco, chegar ao gol da vitória. Porque a essa altura do campeonato, se o Vasco fizesse 3 pontos contra o Grêmio, era um salto gigantesco. Se ele faz 1 ponto contra o Grêmio, embora seja fora de casa, não diminui muito
aquilo que o Vasco precisa fazer em relação à pontuação. O Vasco continuaria precisando ganhar 2 jogos nos últimos 5 que faltam. Então, esse tipo de atitude de trazer o Grêmio, chamar o Grêmio, com o jogo tendo 10 minutos, mais alguns de acréscimo, cerca de 15 minutos para o seu término, esperando o Grêmio nesses 15 minutos, atuando com o Raul, que é um volante, que é claro, o Raul pode desenvolver, pode fazer uma jogada ofensiva, mas o fundamento dele não é esse. O Raul é um jogador que faz a transição ofensiva, aliás, muito bem, mas não é o jogador de ligação, o homem de ligação com o ataque. E o Vasco ficou realmente sem nenhuma possibilidade de chegar de forma perigosa à área gremista. Como eu disse, só teve um lance nesse período. Então esse é o tipo de opção que se faz sem a devida percepção do que é necessário numa circunstância como essa. Nós vimos um erro cometido pelo Adilson Batista quando o Vasco disputava o Campeonato Brasileiro de 2013 e tinha uma partida contra o Corinthians no Pacaembu que ele precisava vencer. Estava 0-0, tudo bem, o Vasco somava um ponto, mas se vencesse o jogo, ficaria numa situação espetacular. E o jogo para o Corinthians era mais um jogo, o Corinthians não estava brigando desesperadamente por nada. E o jogo foi levado em banho-maria, e terminou 0-0. O Vasco ganhou um ponto? Não, o Vasco perdeu 2 pontos naquele jogo. Isso é uma falta de visão do treinador. Então, esse tipo de situação ocorreu no Vasco, nesse campeonato, à torto e à direito. Houve uma partida contra o Santos no Pacaembu, o Vasco empatou o jogo, 33 minutos do segundo tempo, se não me engano. O Santos meio perdido, o Santos numa briga política, podia ter o impeachment do presidente do Santos no dia seguinte. O time em campo não mostrava nada de grandioso, nada de espetacular, e o Vasco podia ter encarado para virar o jogo. Não fez isso. No ano passado, fez. No ano passado jogou com o Santos na Vila Belmiro, fez o gol de empate e buscou o segundo gol. E acabou conseguindo o segundo gol. Se nós formos nos lembrar do Vasco buscando resultados em situações difíceis, muitas vezes ele conseguiu os resultados fora de casa. E ali conseguiu ganhar moral para uma reação no campeonato, etc. Então, o que não pode é o Vasco se comportar em final de jogo, tendo uma oportunidade de vencer o jogo, se comportar eternamente dentro de uma realidade em que ele se sente menor que o adversário. Esse é o grande problema que nós temos visto nesse time do Vasco. Que é diferente daquilo que se viu no time do Vasco. Não é de 1947, do ano passado. O Vasco só venceu 7 partidas fora de casa no ano passado porque ousou. Se ele não tivesse ousado, ele não as vencia. E outras não conseguiu vencer, mesmo assim, atuou com ousadia. O Vasco, por exemplo, perdeu um jogo para o São Paulo por 1-0, que buscou o resultado até o fim, isso no ano passado. O Vasco teve vários momentos na competição em que ele buscava o resultado dentro ou fora de casa. E quando perdeu o mando de campo de 6 jogos, o clube, de fato, teve que se agigantar nas partidas fora de casa. Vieram as vitórias contra a equipe baiana do Vitória, a vitória sobre o Atlético Mineiro no Estádio Independência. Porque quando você atua fora de casa, aqueles minutos finais, aqueles 10, 15 minutos finais, muitas vezes você consegue a vitória ali se valendo do desespero do adversário que quer fazer o gol. Então, num contra-ataque, você acaba conseguindo o gol. Então, tem que haver uma oportunidade, uma possibilidade de o time conseguir o resultado fora de casa. Conseguir um gol, conseguir a vitória. E isso faltou ao Vasco várias vezes nesse campeonato. Não faltava no início do campeonato. Se os senhores lembrarem, algumas partidas que o Vasco fez no início do campeonato, o Vasco buscou a vitória. Lá no início do campeonato, o Vasco buscou as vitórias, buscou algumas vitórias.
mas a partir de um determinado momento se criou essa tese, ou essa tese foi criada: esse time é fraco, esse time é ruim, esse time é limitado, esse time é isso, esse time é aquilo, esse time é aquilo outro. Enquanto o time ia sendo desmontado cada vez mais, a tese foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, e a verdade é que o Vasco não buscou modificar dentro de campo. Muitas vezes, porque tudo aquilo que se diz do time do Vasco, de fora para dentro, é absorvido quase que literalmente. Outras, porque o treinador do Vasco, fosse ele quem fosse depois do Zé Ricardo, tanto o Jorginho quanto o atual técnico Alberto Valentim, nessas oportunidades todas, o Vasco se mostrou sem a possibilidade de conseguir o resultado, porque não jogou objetivando isso. Ou melhor, não que não jogasse objetivando, mas fazendo por merecer isso. Houve a partida, todo se lembra, contra o São Paulo no Morumbi, o Vasco empatou o jogo, 1-1, o jogo ficou mais pro Vasco, mas aí faltou a devida coragem, o São Paulo foi lá, acabou fazendo o segundo gol. São várias, se eu lembrar aqui, são vários jogos em que aconteceram a mesma coisa no Campeonato Brasileiro. Até mesmo contra o Botafogo no Engenhão, o Vasco terminou o jogo se defendendo sem praticamente criar. Criou uma chance de ataque com o Giovanni Augusto. Uma única chance de ataque. Então a impressão que dá é que o Vasco vive por jogar para uma bola apenas. Este jogo que vem agora, o assunto que nós vamos tocar, contra o Atlético Paranaense, é claro que a atitude do Vasco tem que ser diferente. Nós vamos falar sobre isso já já, mas eu quero passar para o Rodrigo Alonso para ele também dar uma palhinha sobre o que ele viu de Grêmio 2, Vasco 1. Bom, Sérgio, o que eu vi foi o seguinte: o Vasco, comparando-se com atuações anteriores, que o Vasco realmente foi muito mal, e aí eu estou falando isso tomando como referência partidas anteriores do Vasco. Nem digo que o Vasco jogou tão mal assim. Jogou mal, realmente o Grêmio mereceu vencer a partida, mas da forma como o Vasco vinha atuando, e que infelizmente a gente, pelas limitações até físicas, porque chega a dar pena dos jogadores do Vasco no segundo tempo, ali da metade para o fim, os jogadores se arrastam. O que eu vi no segundo tempo foi um Vasco praticamente, sei lá, 20% de posse de bola, o tempo todo atrás se defendendo. O Vasco abdicou de tentar alguma coisa maior, porque fez 1-0, levou o gol de empate logo em seguida. E lógico, a gente sabe que o empate lá no estádio do Grêmio não é nenhum absurdo, mas que pelo menos o Vasco tentasse e trouxesse perigo para o Grêmio. Porque o que acaba acontecendo é você ficar chamando o time adversário para o seu campo. Percebe-se que, e aí os jogadores em campo percebem isso, o treinador também, o Filipão, que a equipe do Vasco, Filipão, treinador do Grêmio, Renato Gaúcho, percebe que o Vasco não tinha intenção nenhuma de continuar indo para frente, para de repente tentar fazer mais um gol. E aí essa substituição no final marcou bem qual era a intenção do Valentim ali no jogo, né? Quando o Renato Gaúcho botou um jogador mais ofensivo e o Valentim tirou o Thiago Galhardo para botar um jogador mais que segurasse mais a equipe do Grêmio. Então, é aquele ditado: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Eu até comentei isso com meu filho durante o segundo tempo, principalmente, que o Vasco está chamando o Grêmio, o Vasco não está atacando, está se mantendo ali dentro do seu campo de defesa. E é lógico, os caras vão ficar arriscando, vão ficar chutando, até que uma bola vai acabar entrando. O Grêmio nem teve tantas chances assim antes de fazer o gol. Teve acho que deu 3 ou 4 chutes a gol, né, na direção do Martin Silva. Mas uma hora ia acabar acontecendo. Infelizmente, como isso tem se tornado uma coisa frequente, aí a zaga do Vasco cometer falhas bizarras, bizonhas, quando não é o zagueiro, é o goleiro. E aí teve essa falha no Martin Silva, que na minha opinião é imperdoável. O Yuri foi muito bem quando ele falou no Boa Noite dele que nessas últimas rodadas não pode dar mole. E eu traduzo esse não pode dar mole é o seguinte: agora não tem mais essa história de que Martin Silva é ídolo, ou talvez nem seja mais tão ídolo assim, mas é hora de barrar o Martin Silva.
não pode mais agora o Valentim, ele tem que fazer o seguinte, colocar em campo os melhores. O Fernando Miguel, ele às vezes que ele agarrou, ele não é nenhum goleiro fantástico, mas ele agarrou, ele trouxe mais segurança do que o Martin Silva. Então, na minha opinião, ele tinha que ter sido mantido. Então, nessas últimas rodadas, o Martin Silva agora vai agarrar pela seleção do Uruguai. Mantenha-se o Fernando Miguel, a não ser que o Fernando Miguel também cometa algum frango absurdo. E fazendo um comentário aqui em relação à imprensa, como a gente vê a diferença de tratamento e de preocupação da imprensa esportiva em relação ao Vasco e Flamengo, por muito menos o Muralha foi mandado lá para a China. Teve até capa de jornal, quase um editorial do Jornal Extra, pedindo para o Flamengo barrar o Muralha porque ele falhou em alguns lances. E o Martin Silva tem falhado aí várias partidas consecutivamente, e a gente não vê essa mesma abordagem por parte da imprensa, porque com certeza, tendo uma diretoria banana como a gente tem, se a imprensa coloca 2 ou 3 matérias falando das atuações do Martin Silva, ele com certeza seria barrado. Então, acho que nesse caso, seria uma coisa benéfica para o Vasco, acho que é uma das poucas vezes na história do Vasco que eu vou falar isso, que a imprensa fizesse algum tipo de matéria, cobrando, como cobraram da diretoria do Flamengo que barrasse o Muralha, que o Martin Silva descansasse lá um pouco, repensasse, treinasse um pouco mais, porque já não basta, eu nem me recordo aqui o nome do goleiro de 2014, o Sérgio deve lembrar, mas juntando-se a incompetência da diretoria da época, daquele segundo rebaixamento, mas com certeza muitos gols que o Vasco levou ali foi por falha de goleiro, e aí a gente só teve uma mudança, acho que nas últimas rodadas, o Vasco acabou sendo rebaixado por causa disso. Mas então a gente não pode cometer o mesmo erro de novo. Faltam 5 jogos só, o Vasco tem que conquistar 6 pontos. Vamos fazer um cálculo aí, 1 vitória, 3 empates e 1 derrota, contando com uma derrota. O Vasco tem 2 jogos em casa ainda contra o Palmeiras e o São Paulo. Eu estava fazendo algumas simulações aqui, e é bastante provável que 2 coisas aconteçam. Primeiro, que Vasco e Palmeiras seja o jogo decisivo do título, pode acontecer, dependendo dos resultados do Inter e do Flamengo. Eu não coloquei nem o Grêmio nesse jogo aí, eu fiz as simulações mais dos que estão mais próximos, Inter e Flamengo e Grêmio vão se pegar ainda. E é grande a chance também de, na última rodada, Vasco e Ceará estarem brigando ali, porque hoje os dois têm 38 pontos, o Ceará, se não me falha a memória, só tem mais um jogo que seria considerado fácil dentro de casa. Na 36ª rodada, o Ceará vai pegar o rebaixado Paraná. Eles estão com 38 pontos igual ao Vasco. Eles podem, seguindo uma sequência aí lógica de jogos em casa e jogos fora, chegar na última rodada ainda brigando para não cair. Então, o que tem que acontecer? O Vasco tem que se garantir, como eu disse, vitória contra o Atlético Paranaense e uma vitória contra o São Paulo. Lógico, podemos vencer o Corinthians lá? Podemos vencer o Corinthians lá. É igual o jogo contra o Grêmio. Não tem essa de tabu, de histórico recente, histórico antigo. O Vasco vai ter que se superar, porque conseguindo essa vitória contra o Atlético Paranaense e Corinthians, a gente fica mais aliviado. Agora, perdendo para o Corinthians, depois tendo que pegar o São Paulo em casa, e de repente empata ou perde para o São Paulo, aí vão ser 2 pedreiras. Que aí vai ter que vencer de qualquer forma o Palmeiras, repito, pode estar ali brigando pelo título, e o Ceará na última rodada. Então o Vasco tem que resolver sua vida o quanto antes, para que a gente, como eu disse no Boa Noite, se livre logo desse pesadelo que, ao meu ver, seria algo que o Vasco teria que fazer muita força para ser rebaixado esse ano. Mas, enfim, foi como eu falei, a gente está jogando contra a sorte, está jogando contra a incompetência, está jogando contra problemas físicos, está jogando contra departamento médico, e aí realmente fica complicado. Mas pensamento positivo, vamos lá, a torcida do Vasco com certeza vai lotar São Januário para a gente vencer esse jogo contra o Atlético Paranaense, que é o próximo assunto. O Atlético Paranaense, se não me falha a memória, só venceu o Vasco aqui no Rio em Volta Redonda, mas dentro de São Januário, na cidade do Rio de Janeiro, nunca venceu. Então, vamos jogar com esse histórico, apesar do Atlético Paranaense estar se apresentando bem no campeonato, mas eu acho que dá para a gente vencer sim e respirar aliviado.
Ok, aí a palavra do Rodrigo Alonso, vários tópicos aí foram colocados, fazer algumas voltar, não, dentro daquilo que o Rodrigo passou dos seus comentários, para nós podermos fazer algumas colocações que sejam pertinentes. A primeira delas, em relação a 2013, o Vasco teve 3 goleiros. Michel Alves, depois o Diogo Silva, posteriormente o Alessandro. Havia a possibilidade de o Vasco ter contratado o Martin Silva naquele período, outubro, setembro, outubro, mas acabou não acontecendo. Era uma questão financeira, porque não pode de jeito nenhum, isso, aquilo, outro. E acabou o Vasco com esses 3 goleiros, e todos os 3 foram muito mal. Eram 3 goleiros que não tinham realmente um grande currículo, nem davam grande confiança para a torcida do Vasco. Foram muito mal. E o Vasco teve seu rebaixamento em 2013, em função, é claro, da péssima escolha administrativa de respeito ao jogo com o Atlético Paranaense, quando o correto era não ter entrado em campo para atuar e depois da confusão não ter voltado. O Vasco certamente ganharia os pontos daquele jogo, o Vasco não teria nenhum prejuízo, porque tudo aquilo foi causado pelo Atlético Paranaense, que era o mandante, e já estava cumprindo uma punição jogando em Joinville, com vários ditos de dirigentes do Atlético Paranaense, que eram para não irem mulheres, crianças, um clima de guerra criado contra o Vasco na oportunidade. Mas, de fato, os goleiros foram decisivos, foram muito mal. No que tange ao Martin Silva, eu não considero justa a comparação do Martin Silva com o Alex Muralha. O Martin Silva é um goleiro que esteve no período em que jogou no Vasco 2 vezes em Copa do Mundo 2014, 2018, vive um péssimo momento. E a questão de quando você tem um goleiro que vive um péssimo momento, o que você tem que fazer é substituí-lo. E felizmente o Vasco hoje tem um goleiro que foi contratado, como eu já disse aqui em alguns programas, foram 3 boas contratações em 14 que o Vasco fez. Uma delas foi o goleiro Fernando Miguel, embora eu acredite muito ainda no futuro do João Pedro, goleiro do Vasco, mas evidentemente já tem uma certa experiência Fernando Miguel, poderia vir a ser o goleiro do Vasco, pode vir a substituir o Martin Silva numa situação de emergência. O Raul, que é um jogador muito promissor, e evidentemente o Maxi Lopes foi a melhor contratação. Então, o que acontece com relação ao Martin Silva é uma série de altos e baixos. Se nós lembrarmos da partida anterior contra o Fluminense, ele agarrou muito bem. Foi uma peça importante na vitória do Vasco. Mas, ontem, ele foi muito mal. O gol que ele tomou foi de um primarismo para um goleiro que é experiente. Foi muito primário o gol que ele tomou. Ele vem falhando em outras partidas? Vem falhando. Várias partidas no ano de 2018, o Martin Silva não se ouve bem. Então, talvez seja o momento de fazer a substituição. Claro que um goleiro como ele, experiente, sente muito menos do que um goleiro do nível do Alex Muralha, que é um jovem, que não é tão jovem, mas evidentemente não tem toda essa experiência internacional, se abala muito mais, etc., vai cometendo erros sequenciais um atrás do outro. Mas, de qualquer maneira, talvez fosse o momento, porque há uma instabilidade. O Martin Silva, vez por outra, faz atuações soberbas. A partida contra o Cruzeiro no ano passado, que foi a partida que abriu as portas do Vasco para a Libertadores, o Vasco vencendo o Cruzeiro em Minas Gerais na última rodada, bastava vencer a Ponte Preta já rebaixada, como venceu, e o Martin Silva garantiu no jogo contra o Cruzeiro, fez uma partidaça. Vez por outra, ele salva realmente a equipe do Vasco, faz belas partidas, mas está vivendo um momento de muitas falhas. E isso precisa ser visto. Isso precisa ser devidamente percebido. E quem sabe a entrada do Fernando Miguel não dê ao Vasco um pouco mais de tranquilidade. Não que o Martin Silva não tenha tranquilidade no gol, pelo contrário, ele tem bastante tranquilidade, mas a tranquilidade no emocional dos torcedores do Vasco, que vão para uma partida em que o Martin Silva está no gol e não se sentem seguros com ele.
Não que se sintam muito seguros com o Fernando Miguel, mas não se sentem seguros com ele. Já é uma relação de 4 anos, o Martin Silva foi contratado no início de 2014, foi muito bem no ano de 2014, foi muito bem no ano de 2015. 2016, praticamente durante toda a temporada, recebeu muitos elogios. Foi importante na conquista do título carioca do Vasco, invicto. Começou em 2017, no caso, a ter alguns titubeios, algumas falhas. Há uma sequência dele muito clara para os torcedores do Vasco, uma dificuldade de sair do gol que vem desde o momento que ele foi contratado, mas que era esquecido, era posto de lado em função de outras qualidades que ele demonstrava. Mas isso, principalmente nos últimos 2 anos, entre 2017 e 2018, ficou mais latente, ficou mais perceptível, porque outras falhas também ocorreram. Então o torcedor do Vasco tem sentido menos confiança, digamos assim, no Martin Silva nesses últimos 2 anos. Fundamentalmente nesses últimos 2 anos. Como há hoje o substituto, poderia ser uma alternativa. Mas o Fernando Miguel chega e pega a posição porque é muito melhor, etc. Não se trata disso. É claro que o currículo do Martin Silva é muito melhor do que o currículo do Fernando Miguel. É evidente. Mas há determinados momentos em que uma substituição, uma troca não faz mal. E o Vasco, de certa forma, vai ter o Fernando Miguel em algumas partidas, porque o Martin Silva foi convocado para a seleção uruguaia. O que se pensa nesse momento é: há confiança no Martin Silva no gol? Não estou dizendo confiança dele próprio nele mesmo, que até entendo que há. Mas por parte do torcedor, há essa confiança? Talvez não haja. E em não havendo, qual pode ser o problema? Numa dessas partidas de São Januário, o Vasco tem 3 jogos em São Januário, pode haver uma pressão pelo desespero do torcedor, de um resultado, de alguma situação do Vasco no jogo que não aconteça, uma falha do goleiro, que o torcedor do Vasco passe a cobrar de certa forma, que atrapalhe todo o desenvolvimento do time. Não só do goleiro, mas do time. Então, é uma situação delicada nesse momento. Ele não fez um grande jogo ontem, mas se não tomasse o gol aos 49,5 do segundo tempo, não ia sair com nenhum descrédito. O problema foi o gol que ele tomou, e é emblemático mesmo. Você toma um gol no final do jogo, é um frangaço, enfim. Isso mexe com todo mundo, mexe com o elenco, mexe com os torcedores, mexe com quem tem confiança, mexe com quem tem desconfiança, mexe com todo mundo. Então esses 2 pontos precisam ser ditos. E uma outra coisa que eu queria falar, lembrar: o Vasco venceu o Grêmio pela última vez em Porto Alegre em 2006. As pessoas tendem a não querer admitir determinadas coisas em relação ao Vasco. Mas o fato é que, com todas as dificuldades, com toda a economia que se fazia na época, os times que eram montados com uma preocupação de não onerar demais, o Vasco poder resolver seus problemas de ordem financeira, a verdade que se tinha na época é que o Vasco foi jogar uma partida contra o Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro, atuaria contra o Fluminense na quarta-feira seguinte, o jogo foi no sábado, atuaria com o Fluminense na quarta-feira seguinte, pela Copa do Brasil, e jogou com a equipe reserva, ou praticamente reserva. Enfrentou o Grêmio em Porto Alegre, o Grêmio que na época era treinado pelo Mano Menezes, e venceu o Grêmio por 2-1 de virada, sendo que tomou o primeiro gol num pênalti inexistente, um interpretativo do árbitro, uma bola que bateu na mão do zagueiro do Vasco. O Vasco naquele dia, e ali eu estou passando isso para os torcedores entenderem como é importante ter uma valorização de dentro do clube para os jogadores. O Vasco jogou esse dia com o seguinte time: Cássio, goleiro, Paulão, que não é esse Paulão, é outro, aliás é o terceiro Paulão da história do Vasco, terceiro esse agora, no caso ele foi o segundo, Carlão e Éder, jogadores do Americano, vieram do Americano, Claudemir, que era da base, Ives, Roberto Lopes, Hernani, Alberoni e Ramon. O Ramon já com 36, 37 anos. E na frente o Faioli.
Com este time, o Vasco venceu o Grêmio lá dentro de Porto Alegre e conseguiu um resultado para seguir no Campeonato Brasileiro. Um Campeonato Brasileiro que todos lembram, o Vasco deixou de ir para Libertadores em função de uma bola na trave do Leandro Amaral na última partida contra o Figueirense em Santa Catarina. Por que está sendo mencionado isso? Só pelos 12 anos que o Vasco não vence o Grêmio lá? Não, é para mostrar o seguinte, é que se você tem uma valorização do teu elenco interna, as coisas podem acontecer. Não é que elas vão acontecer, mas elas podem acontecer. O Vasco fizeram na oportunidade por 3 partidas consecutivas, a opção de jogar no Campeonato Brasileiro com um time reserva. Ou aquele time que tinha 9 reservas, 10 reservas, enfim. E o Vasco, naquela oportunidade, empatou com o Fluminense 1-1 no Maracanã, saiu na frente, inclusive, depois venceu o Grêmio por 2-1 em Porto Alegre, perdeu do Goiás por 2-0 em Goiás. Nesse meio tempo, classificou-se para as semifinais da Copa do Brasil, depois jogou 2 vezes contra o Fluminense, classificou-se para a final, e todos se lembram que aquela parada da Copa do Brasil para a disputa da Copa do Mundo, na ocasião, atrapalhou o time do Vasco, que estava num momento muito melhor que o time do Flamengo. Lembrando que era uma parada que já estava prevista no regulamento da competição. E o que se via na época era uma crença na equipe do Vasco. E essa crença é necessário que haja o tempo inteiro. Colocar de dentro para fora a capacidade do elenco do Vasco tem que ser posta. Muita gente goza aquilo que o presidente Eurico Miranda falou em 2015, que se ele não acreditasse no Vasco, ele se mudava para a Sibéria. Se ele achasse que o Vasco ia cair, ele se mudava para a Sibéria. O que ele fez ali mais uma vez? Ele disse o seguinte, este elenco, traduzindo, este elenco do Vasco, o Vasco tem elenco para não cair. E a reação do Vasco começou 2 rodadas depois. O Vasco começou a reagir no Campeonato Brasileiro de 2015, 2 rodadas depois, todo mundo sabe, isso qualquer vascaíno que tem um mínimo de bom senso sabe, que o Vasco foi roubado, ou coincidentemente muito prejudicado, por sucessivas arbitragens, para que o Vasco não conseguisse o objetivo dele, que era naquele ano, diante da situação, não cair de divisão. O Vasco terminaria em 8º lugar na competição, para você ter uma ideia, se os pontos todos que ele perdeu de arbitragem fossem simplesmente postos na balança e sido justos. Não tinha nem balança, porque no caso só pendia para um lado. O Vasco não teve favorecimento de ponto nenhum. Então, esse tipo de ação é que muda. Por que viram um jogo como virou aquele contra o Palmeiras no Parque Antártico? Que chega no intervalo, o dirigente diz: a responsabilidade é toda minha, vocês têm futebol para ganhar o jogo, para virar o jogo. O que falaria qualquer dirigente? Tá bom, tudo bem, vamos ver se a gente consegue alguma coisa. Mas é esse tipo de motivação que se faz necessário. E esse é um dos grandes pecados dessa direção do Vasco. Ela não fala em nome do time, com crença no time. Ela fica absolutamente fora desse contexto. Com um problema grave, porque o presidente do clube é vice-presidente de futebol. Então isso é um desastre em termos motivacionais. Porque você fala dentro do clube, mas até no momento em que você fala dentro do clube, você está falando para os jogadores. Os jogadores para fora, eles não são devidamente insensatos. Pelo contrário, você cria problemas, tira jogadores do elenco, dispensa jogadores. A maioria que dispensou está indo bem, nos clubes para os quais foram. É como se você não tem nada a ver com isso. Claro que tem a ver. Isso é um erro muito claro, um erro até estratégico, muito claro. E aí nós vamos para um jogo desse contra o Grêmio e acontece o que eu disse que ocorreu, faltando 15 minutos para o jogo terminar, contando os acréscimos. Há uma substituição no Grêmio para ganhar o jogo, e há uma substituição para o Vasco para não perder o jogo. E estrategicamente também é um erro. Porque o Vasco empatar o jogo com o Grêmio daria um ponto, mas não resolvia o problema do Vasco.
Se ganha 3, praticamente resolvia o problema. Então era o momento de o Vasco ousar para buscar o gol. E foi o contrário do que ocorreu. Encerrado esse ponto, passemos para o jogo Vasco Atlético Paranaense. As informações que nós temos é que os ingressos estão esgotados, temos de arquibancada, setor VIP, torcedor do Vasco provavelmente pretende lotar o estádio na quarta-feira. É um jogo importantíssimo. O Atlético Mineiro vem bem? Vem muito bem, vem jogando muito bem. Mas o Atlético Mineiro não tem a camisa do Vasco. Atlético Mineiro não, perdão, Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense não tem a camisa do Vasco. O Atlético Paranaense não tem a força do Vasco. Então é necessário que se entenda que é um jogo que o Vasco entra para ganhar, não é ganhar de qualquer jeito, mas entra para ganhar, e que o Atlético Paranaense, se vier para cá para ganhar independentemente do Vasco, o Vasco tem que apresentar em campo, com futebol, determinação, garra, luta e apoio da torcida, um cenário para o clube paranaense de que ele, Vasco, vai tentar comandar o jogo. De que ele, Vasco, vai buscar ter protagonismo na partida para conseguir o resultado. Terminado esse jogo, o Vasco vencendo, aí realmente nós vamos para uma realidade de fazer 3 pontos, na minha cabeça, 3 pontos. Ou seja, chegando a 44, resolve o problema. Pode ser que falte um, pode ser que falte. Isso é na minha cabeça, mas eu não sou adivinho para saber exatamente tudo que vai acontecer até a última rodada. Mas a princípio, com 44 pontos, o número de vitórias que o Vasco teria, a vaga seria obtida para a permanência na primeira divisão, e aí mais 1 ou 2 pontos com a classificação para a Copa Sul-Americana. Mas o fundamental, evidentemente, é que se ganhe essa partida com o Atlético Paranaense. Até porque o jogo subsequente é um jogo dificílimo, que é contra o Corinthians, fora de casa. Então, que se tenha, por parte do Vasco, a percepção da importância da partida. A torcida do Vasco está dando o recado de como a partida é importante e que o Vasco consiga ser protagonista de uma grande vitória nessa próxima quarta-feira. Rodrigo Alonso, quer tocar mais em algum ponto, Rodrigo? Não, Sérgio, só queria que depois você comentasse, a gente estava até falando aqui em off, antes do programa começar, que o Net Vasco publicou uma matéria sobre esse Vasco Atlético Paranaense de 2004, eu me lembro bem desse jogo que eu estava lá em São Januário, e ao término da partida, antes, durante a semana, falavam que o Vasco brigava para não cair, esse jogo seria fundamental para a manutenção do Vasco. Eu lembro que eu estava em São Januário, e assim que acabou a partida, o presidente Eurico Miranda se dirigiu lá, entrou em campo, se dirigiu para a social e puxou o casaca. E aí a matéria que saiu nas mídias do dia seguinte foi que o Eurico estava comemorando não rebaixamento. Então eu queria só que você comentasse sobre isso para elucidar o que foi essa situação de 2004 e como realmente aconteceu. Perfeito, Rodrigo. Realmente foi bem lembrado aí por você. O Vasco venceu o Atlético Paranaense por 2004 na penúltima rodada por 1-0. Mas a situação era a seguinte: o Vasco, faltando 8, 9, 10 rodadas, o Vasco estava praticamente sem nenhuma condição de ser rebaixado. Inclusive o jogo que praticamente matou essa possibilidade foi uma vitória contra o Flamengo por 1-0, gol do Marco Brito, e o Flamengo ficou brigando ali para não ser rebaixado junto com o Botafogo. Os dois ficaram brigando praticamente a competição inteira. O Vasco ficou na zona de rebaixamento no Campeonato de 2004 entre a quinta e sétima rodada, ou sexta e sétima rodada do turno. E depois fez uma campanha, não era uma grande campanha, mas sem correr esse tipo de risco. Aí, quando faltavam 2 rodadas para terminar a competição, o Vasco tinha, pelos estatísticos, pelos sites de estatística, o Vasco tinha 4,5% de chance de cair. E a conta que se fazia era o seguinte: bom, se o Vasco perdeu os 2 jogos, ia acontecer que A ganha de B, C ganha de D, e D ganha de E, e E depois empata com F, e no final das contas havia um jeito de o Vasco não permanecer na primeira divisão. Isso foi falado, particularmente internamente, para o Vasco num primeiro momento.
não trouxe nada de especial, porque todos viram qual era a situação, e de fato, se o Vasco tivesse perdido os 2 jogos, o Vasco não ia ser rebaixado, ainda ficaria à frente do Botafogo, que seria o primeiro não rebaixado, mesmo que o Vasco perdesse os 2 jogos. Mas ali, durante a semana, o Atlético Paranaense, através do seu presidente, na época, ou se não era presidente, era o seu representante, Petralha, e com os torcedores, inflamando também, dizendo que eles vinham para o Rio para comemorar o título do Atlético Paranaense. Porque se o Atlético Paranaense vencesse o Vasco e o Santos não conseguisse vencer o São Caetano fora, o Atlético Paranaense era campeão brasileiro. O Atlético Paranaense estava na frente do Santos. Então, havia essa expectativa por parte dos torcedores paranaenses. E havia uma rivalidade criada em relação ao Atlético Paranaense, enfim, uma questão com o Vasco, de bastidores. E o presidente Eurico Miranda, na época, ele aproveitou o momento para dizer que o Vasco, o Atlético Paranaense e o Santos é que tinham que se preocupar com o Vasco, pela grandeza do Vasco. E começou a motivar a torcida do Vasco, botou ingresso mais barato, etc., para o Vasco jogar e vencer o Atlético Paranaense, o que acabou acontecendo. Quando acabou o jogo, o Vasco venceu o Atlético Paranaense por 1-0, o Santos venceu o São Caetano por 3-0, e inverteu-se na tabela as posições. O Santos ficou em primeiro, o Atlético Paranaense ficou em segundo. E ali, naquela ocasião, o presidente Eurico Miranda, ele foi para próximo das arquibancadas, subiu em uma mesa, gritou casaca, e os repórteres perguntaram, mas o que é isso? Que comemoração é essa? É a comemoração de respeito àqueles que acham que ganha o Vasco de véspera, o Vasco não perde de véspera, tem que respeitar o Vasco em São Januário, o Vasco em São Januário é um clube muito forte, quase imbatível, papapá. Ele fez uma série de menções sobre a grandeza do Vasco naquele momento. E o que saiu nas mídias no dia seguinte? Que ele estava comemorando o rebaixamento, o não rebaixamento. Aproveitou-se, inclusive, que na semana seguinte o Botafogo precisava arrumar pelo menos um empate com o Atlético Paranaense lá, o Atlético Paranaense já totalmente desestruturado, e o Botafogo conseguiu um empate de 1-1 lá, e não lá no Paraná, na última rodada, e ele, Botafogo, conseguiu escapar na última rodada. E aí o Flamengo, que também tinha lá uma chance de ser rebaixado, ganhou na última rodada do Cruzeiro, se não me engano, partida disputada em Volta Redonda, foi de 6-2, não. O Cruzeiro jogou com um time meio barra, meio tijolo, e o Flamengo ganhou e também escapou do rebaixamento. Aí eles colocaram nada a comemorar. No dia seguinte colocaram na capa do Globo, nada a comemorar, como se tivessem dito que o Eurico Miranda, presidente do Vasco, havia comemorado na semana anterior a questão de não rebaixamento. Quando, na verdade, o Flamengo e o Botafogo realmente precisavam dos resultados das últimas 2 rodadas, das últimas 3 rodadas. O Vasco não. O Vasco não precisava dos resultados das últimas 2 rodadas. Essa era a realidade. Então, dentro desse raciocínio, é que se tem que entender o que aconteceu naquele momento. Aí passa 10 anos, 13 anos, 14 anos, e repete-se a história que não é verdadeira daquele período. Para ser exato, o Vasco não precisava dos pontos das últimas 3 rodadas do campeonato. Até o jogo anterior, que o Vasco disputou naquela oportunidade, o Vasco não precisava dos pontos daquele jogo. Para se ter uma ideia de qual era a situação do Vasco na oportunidade. E isso volta a falar, depois de o Vasco ter conseguido uma vitória contra o Flamengo, no segundo turno, que praticamente o deixava livre dessa questão de rebaixamento. O Vasco meio que largou o Campeonato Brasileiro. Não ia para lugar nenhum, não ia nem para a Sul-Americana, nem para Libertadores, e meio que largou. Então o Vasco venceu o Flamengo naquela oportunidade na 14ª rodada do retorno. Venceu por 1-0. Venceu na rodada seguinte o Coritiba por 1-0 na 15ª. E aí ficou faltando. Quantos pontos faltam? Matematicamente vai faltar 3 ou 4. E aí o Vasco empatou com a Ponte Preta, perdeu para o Cruzeiro, empatou com o São Paulo, perdeu para o Goiás, empatou com o Juventude, perdeu para o Corinthians, ganhou do Atlético Paranaense e perdeu para o Santos na última rodada. Então o Vasco, desde esse jogo contra o Corinthians, o Vasco não tivesse, como perdeu para o Corinthians,
e tivesse também perdido para o Atlético Paranaense e para o Santos, o Vasco não cairia para a divisão. Então o Vasco não precisou dos resultados das 3 últimas rodadas do campeonato. E aí criou-se um estigma. A verdade é a seguinte, o Vasco até 2008, o Vasco teve uma oportunidade no modelo do Campeonato Brasileiro de 1971, que começou com a possibilidade de segunda divisão em 1986, o Vasco teve uma oportunidade que ele entrou na última rodada precisando de resultado, que foi em 1986. Foi o primeiro ano do presidente Eurico Miranda como vice-presidente de futebol do clube. O Vasco precisava vencer o Piauí em São Januário na última rodada por 2-0. Naquele mesmo dia, alguns resultados combinados que aconteceram mais cedo. E o Vasco se classificou para a segunda fase. Se ele não se classifica para a segunda fase do campeonato naquele ano, ele cairia imediatamente, diretamente para a segunda divisão. Depois disso, em nenhuma vez o Vasco precisou, em nenhum ano o Vasco precisou dos resultados das últimas 2 rodadas para não cair. E numa única oportunidade, em 2003, o Vasco precisou do resultado nessa penúltima rodada. Nos outros campeonatos, não precisou dos resultados das últimas 3 rodadas, que é completamente diferente da realidade do Flamengo, do Fluminense e do Botafogo. O Flamengo, por várias vezes, precisou do resultado na última rodada, na penúltima rodada, o Botafogo o Botafogo caiu, o Fluminense caiu 2 vezes, depois caiu para a Série C, que a primeira vez do Fluminense não valeu. E essa era a realidade até junho de 2008. Era só essa, não tinha outra realidade, era essa a realidade do Vasco. Lembrando que nós já falamos isso, que em 2008, quando o presidente Eurico Miranda deixou o Clube de Regatas Vasco da Gama para assumir o MUVI, a era MUVI Dinamite, que assumiu no dia 1º de julho, o Vasco não ia para a zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro há 108 rodadas. O Vasco era o 3º ou 4º clube do Brasil que menos tinha frequentado a zona de rebaixamento na era dos pontos corridos. Então era uma situação completamente diferente do Flamengo, Fluminense e Botafogo. Só que o que se tentava fazer era, como foi tentado em 2004, empurrar o Vasco para aquele lugar. Como em 2005, quando acabou o Campeonato Carioca, 2006, claro, 2006, claro que o Vasco vai brigar para não cair. Campeonato Carioca, o Vasco não conseguiu se classificar nem para a semifinal da Taça Guanabara, nem para a Taça Rio. Claro que o Vasco está brigando. Aí o Vasco vai e fica por uma atrás para ir para a Libertadores, fica em 6º lugar. Em 2007, o Vasco ficou metade do campeonato na zona da Libertadores. Das 38 rodadas, em 19 o Vasco ficou na zona da Libertadores. Em 2008, o Vasco foi deixado em 9º lugar e chegou à zona da Libertadores numa das 8 rodadas. Mas não era isso que era dito. As coisas eram distorcidas, as mentiras eram faladas. Nada estava bom, porque agora vai ficar muito melhor. E aí foi o que aconteceu, que todos os senhores viram. Já aconteceu de 2008 a 2014. Com exceção do período entre metade de 2011, ou maio de 2011, por ali até junho, julho, agosto de 2012. Fora esse período, o Vasco foi o tempo todo medíocre, abaixo do medíocre, horroroso. Claro que isso influenciou quando o presidente Eurico Miranda retomou as rédeas do Vasco, no caso em 2015. E aí o Vasco voltou com todas as dificuldades. Aconteceu o que nós vimos no Campeonato Brasileiro de 2015. Mesmo com todas as dificuldades, precisaram de tirar 14 pontos do Vasco. O Vasco com 3 não cairia. Tiraram 14 para que o Vasco pudesse ir para a segunda divisão, em detrimento dos clubes catarinenses, que tinham uma proteção política na época, grande, na CBF, etc. E se não tinha essa proteção política, parecia ter essa proteção política pelos resultados que ocorreram em relação às arbitragens. E o Vasco foi superando e deixado na Libertadores no ano passado, 2017. Então essa história, ela é contada, ela é repetida, pô, mas que coisa chata. Mesma coisa, tá falando do passado. Porque precisa ser falado para as pessoas entenderem o que está acontecendo. A gente tem que falar do passado de 2017 para entender 2018.
A gente tem que falar do Vasco jogando com o time reserva contra o Grêmio ganhando em Porto Alegre em 2006 para entender 2018. Nós temos que falar da mentirosa matéria de 2004, que está aí em 2018 indo para a internet, que essa mentira é dita há anos. E essa mentira foi dita para proteger Flamengo e Botafogo, na ocasião, que faziam vergonha no Campeonato Brasileiro o tempo todo. Somados ficaram praticamente 40 rodadas, 30, 40 rodadas na zona de rebaixamento. Então, para limpar a barra deles e botar o Vasco no meio. E se não é dito, se ninguém fala nada, se ninguém nunca lembra disso, as coisas continuam sendo feitas da maneira como estão sendo feitas. Então a nossa preocupação aqui no programa de voltar, colocar coisas no passado recente, às vezes um passado mais longínquo, é explicar a situação, porque a situação, toda ela tem explicação no que tange ao futebol. Toda ela. Tudo o que aconteceu com o Vasco tem lógica de ter acontecido. Tudo tem lógica. E o que a gente procura mostrar é que essa lógica, normalmente, ela foi quebrada e colocou o Vasco numa situação ruim quando o Vasco abriu mão de ter um modelo de gestão que se expõe em nome do clube. Em que, pessoalmente, os dirigentes ou o dirigente se expõe em nome do clube. Porque quando é deixado absolutamente de lado para que as mídias digam, para que a imprensa diga o que entende de Vasco, o que entende que é o Vasco, entende qual é a capacidade do Vasco, as coisas não andam. O Vasco, ano passado, a mídia ficou praticamente o Campeonato Brasileiro inteiro dizendo que o Vasco estava brigando para não cair. E a direção do Vasco, o campeonato inteiro, Casaca também aqui, inteiro dizendo que o Vasco estava brigando para ir para a Libertadores. O que acabou acontecendo? É uma vitória, quando aparece lá no placar eletrônico na última rodada, depois do Ponte Preta, contra tudo e contra todos? Claro que é. Ah, mas vai conseguir sempre? Não. Vai ter vezes que você não vai conseguir. Mas se não agir desse jeito, não vai conseguir normalmente, quase, praticamente nunca. Vai depender da imprensa chegar à conclusão de que agora é a hora do Vasco. Ou vai esperar as mídias sociais que denigrem a imagem do Vasco o tempo todo, elas é que vão jogar o Vasco para cima? Então, para aqueles que não querem entender, ou para aqueles que não conseguem perceber ou captar o que está sendo dito, o porquê de estar sendo dito, está sendo dito porque ele está querendo falar bem do Eurico Miranda. Eu tenho que falar bem de quem faz isso que ele fez. Se aparece no Vasco outra pessoa que faz a mesma coisa, eu vou falar bem. Caso o Casaca estivesse dirigindo o Vasco, faria a mesma coisa? Sim. Se exporia em nome do clube. Jogaria o clube para cima. Mas não está. Quem está gerindo, lá atrás foi o Roberto Dinamite, com o Move, hoje é o Alexandre Campelo, está fazendo isso? Não está. Então tem que ser o quê? Criticado. Porque este é um modelo que não dá certo. E não dá certo por quê? Porque o Vasco não é o queridinho da mídia. Não é aquele que a mídia fomenta e joga para cima. Muito pelo contrário. Essa é a grande questão. E se as pessoas não conseguem entender essa questão, quem sofre são elas, enquanto torcedores do Vasco, e o próprio clube. Vamos agora falar sobre a questão inerente ao reunião do Conselho Deliberativo da última quinta-feira. Muita conversa fiada, muito disse-me-disse, mas a verdade é que houve a votação, a prestação de contas do presidente Eurico Miranda foi entendida que deveria ser votada, foi apresentada, foi devidamente aprovada. É um assunto que não deveria ter mais do que 2 linhas de conversa sobre isso. Agora, evidentemente que no Vasco, como tudo é politizado, tudo é a expectativa sempre de como é que a gente vai poder atrapalhar alguém, como é que dentro dessa ótica de que o Eurico Miranda esteja no meio.
enfim, e que vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro, são 545 planos, parece aqueles planos do Cebolinha, né, planos infalíveis do Cebolinha, para ver se a gente consegue aqui atrapalhar a vida do Eurico Miranda, enfim, aí essas coisas começam a crescer, as pessoas vão às mídias falar, isso aqui, que aquilo é um absurdo, que aquilo tinha que ser diferente, e aí nós vemos, quando acontece o que aconteceu no mês de março, abril desse ano, fevereiro, por ali, que aparece uma possibilidade de um suposto desvio dentro do Vasco e tal, a própria oposição, que se diz oposição, chega e fala, não queremos isso, de jeito nenhum, não vamos nem fiscalizar isso, não vamos nem verificar isso. Quer dizer, esse problema, na verdade, é de uma determinada escolha para quem que nós vamos lançar um olhar mais crítico e quem não vamos olhar, nós vamos lançar um olhar mais complacente. Basicamente é isso. E a realidade é que o Vasco, ele fica perdendo muito tempo, as pessoas ficam perdendo muito tempo com isso, enquanto assuntos realmente que são importantes ficam para segundo plano. E isso, praticamente, para mim, resume a reunião. Foi uma vitória cachapante, 112-47, se não estou enganado. Absolutamente acachapante, era para as pessoas terem saído com... Bom, tá, esquece isso, vamos tocar. Aí já as pessoas... Não, porque o Vasco agora pode sair do Profut, pode sair do APFut, principalmente se não pagar. Se não pagar, vai ter um problema sério para ficar. Mas não vamos ficar torcendo para as coisas acontecerem, para dar problema, etc. Que é uma situação também que ocorre muito no Vasco. Será que vai poder dar um problema aí para a gente poder comemorar? E aí, enfim, o clube está sendo tocado e a verdade é que nós temos que nos preocupar futebol esse ano, resultados do futebol esse ano, preocupar-nos que no ano que vem não haverá mais jogadores como teve o Douglas, como teve o Paulinho, porque o Vasco esse ano não teve a competência para poder fazer com que aqueles que já vinham atuando na base, que eles progredissem, e também com outros que viessem e pudessem explodir, no caso, no time de cima. Então, nossa preocupação é essa para 2018, preocupação para 2019, que 2019 não se entenda que o jeito que foi feito em 2018 é o jeito correto, está tudo errado, em termos de futebol, está tudo errado, foi feito tudo errado, ou tudo praticamente errado, porque sem maniqueísmo também absoluto, não é bom o maniqueísmo absoluto, é tudo praticamente errado, e que em 2019 as coisas sejam feitas de uma maneira correta. Basicamente é isso, não vou me estender muito nesse assunto, eu acho que o nosso ouvinte não tem necessidade de ficar ouvindo falas e mais falas a respeito desse assunto, porque é um assunto que, de fato, poderia ter sido resolvido em janeiro de uma maneira absolutamente tranquila. Bastava que se chegasse o presidente do clube, que assumiu Alexandre Campelo, presidente do Conselho Benemérito, Eurico Miranda, vamos sentar aqui, você já tem a sua prestação de contas? Tem, está faltando aqui o último mês, etc. Não, então senta, vamos sentar todos aqui, senta o seu contador, minha equipe, até para ele explicar como é que estão as coisas e tal, vamos fazer, e aí eu vou lançar um balanço aqui baseado naquilo que você me apresentar de conta, tá tudo certo, no ano que vem, se tiver alguma coisa que eu entenda que tem que fazer diferente, eu faço diferente no meu balanço, tá resolvido. Isso poderia ter sido feito em janeiro, um balanço que era para apresentar as contas em março para ser votado em abril. Tranquilamente podia ser feito, mas não foi feito. Não foi feito, a coisa não foi feita dessa maneira, resolveu-se fazer um outro balanço, sem vice-presidente de finanças, de respeito ao Estatuto do Vasco, criando uma briga interna. Para quê? Para chegar depois, no final do ano, praticamente, em novembro, de fato, as contas do presidente Eurico Miranda, foi ele que geriu nesse período, as contas são dele, etc. E para que ficou? Para que se fez isso? Nesse período todo. Para quê? Com que objetivo? Qual o bem que se fez ao Vasco? Mas tem gente que gosta, né? Tem gente que gosta. Aquelas pessoas são absolutamente invejosas em relação ao fato de que o presidente Eurico Miranda pegou o Vasco da maneira que pegou, ainda conseguiu reduzir a dívida, pagando tudo que pagou, deixando tudo que deixou em termos de patrimônio, deixando tudo que deixou em termos de possibilidade de receber dinheiro em 2018. Ficaram alguns atrasos, ficaram atrasos de setembro, outubro, novembro, dezembro, muitos que não foram pagos até hoje, mas houve efetivamente uma possibilidade de ativos entrando em 2018, que foi algo plantado nesse período. E era essa a questão. Entrava, tocava o clube,
com apoio, dizendo, olha, vamos fazer aqui o balanço. Mas não posso fazer um balanço que tem aqui o presidente Eurico Miranda do lado, porque o que a mídia vai dizer, o que o grupo tal vai dizer, o que o cara que odeia o Eurico vai dizer, o que o grupo que é contra vai... Aí pronto, aí cria toda essa parafernália de confusões para isso, para nada, no final para nada, para chegar no final do ano e ficarem ainda uns latindo, reclamando, enfim, esperneando, uma coisa que já podia ter sido resolvida há muito tempo. Bom, vamos então passar agora para as visões de base. O Rodrigo Alonso é que toca nesse tema, se ele quiser tocar em outro, evidentemente, que eu tenha falado, fique à vontade, Rodrigo. Não, Sérgio, eu vou falar brevemente sobre essa questão aí da reunião, e é engraçado como o Alexandre Campeiro ele não consegue sair de cima do muro, né? No dia seguinte saiu uma matéria do Net Vasco que ele estava dizendo que, na verdade, a reunião não decidiu nada, que a reunião seria só uma recomendação, e aí o Roberto Monteiro já disse o contrário. Enfim, é complicado, a gente, como está falando desde o início do ano, está tentando fazer aí a direção do Vasco, a direção passada, tentando fazer de tudo para colaborar com a atual, mas a atual parece que não quer, eles querem mesmo criar problema e criar factoides, né? Falar também rapidamente sobre a questão do jogo contra o Atlético Paranaense. Enquanto você falava, eu fiz algumas pesquisas aqui, dei uma olhada na tabela. Na 45ª rodada, que foi essa rodada do jogo do Vasco contra o Atlético Paranaense, o Vasco tinha 51 pontos e o Flamengo tinha 50, ou seja, o Flamengo estava atrás do Vasco. O Flamengo jogava fora de casa contra o São Paulo, o Vasco contra o Atlético Paranaense em casa, e o Botafogo, que também corria risco, jogava com o Corinthians em casa. E aí uma matéria do Jornal do Brasil, do dia da partida, diz o seguinte: Rio decide seu destino e o do brasileiro. E aí eles colocam: a expectativa acompanha o domingo nos gramados. Para os times cariocas pode significar a redenção no Campeonato Brasileiro. Para o Atlético Paranaense pode ser o dia de comemorar o segundo título nacional. As voltas com ameaça de rebaixamento, Vasco, Flamengo e Botafogo estarão livres de vez do risco que atormentou o trio em boa parte do brasileiro se vencerem hoje seus jogos. Aí eles colocam o seguinte: a tarefa mais complicada é a do Vasco. Quer dizer, o Vasco está 1 ponto na frente do Flamengo, o Vasco está jogando em casa, o Flamengo jogava fora contra o São Paulo, mas a tarefa mais difícil era a do Vasco. E aí no dia seguinte, né, com a vitória do Vasco, o Jornal do Brasil bota lá a frase do presidente Eurico Miranda, abre aspas: o Vasco não é o que eles pensam. Perto de nós, o Atlético Paranaense é um timeco. Olhe nossos títulos, eles têm que nos respeitar. Não somos peru que morre de véspera. Eu disse antes, quem tem que se preocupar são eles. E agora vai ser a vez do Santos. E sobre o Flamengo, a matéria do Jornal do Brasil desse dia é a seguinte: Fla respira, mas ainda corre perigo. E aí diz: ainda não foi dessa vez que a angustiada torcida rubro-negra pôde respirar aliviada. Apesar de ter saído na frente do placar, o Flamengo não conseguiu mais do que um simples empate. Com o resultado, a equipe paulista deu adeus ao sonho do título. Já o rubro-negro permanece próximo da zona de rebaixamento. E faz uma matéria também dizendo que essa não era a primeira vez que o Flamengo chegava na última rodada com chance de cair. Só que o que fica até hoje é que só o Vasco brigava, né, dos times do Rio, se diz até hoje que o Vasco é que brigava para não cair, inclusive mídias vascaínas repercutindo isso, como o próprio Net Vasco colocou a matéria hoje, e você não vê isso ser dito pela mídia em relação ao Flamengo. Até hoje é lembrado desse jogo contra o Atlético Paranaense, mas não lembra do jogo do Flamengo contra o São Paulo, do 1-1, que o Flamengo não conseguiu se livrar. Enfim, só para deixar isso aí registrado em relação ao tratamento da mídia com o Vasco em relação ao Flamengo e os outros rivais. Categorias de base, na quarta-feira passada, pelo torneio OPG Sub-20, fase semifinal, o Vasco derrotou o Botafogo por 3-2 de virada. O Botafogo chegou a abrir 2-0, o Vasco virou para 3-2, gols de Lucas Imperiano, Lucas Santos e João Pedro. Ainda na quarta-feira, Copa do Brasil Sub-17, fase quartas de final, o Vasco havia vencido seu jogo em São Januário, acabou sendo derrotado por 1-0 e na decisão dos pênaltis o Palmeiras acabou vencendo por 7-6. No sábado, pelo torneio OPG Sub-20, jogo de despedida do Vasco, essa fase de grupo semifinal, 4 equipes, se classificava a primeira de cada grupo para a grande final. O Vasco derrotou o Audax por 5-1, Ramon fez 2 gols, Lucas Imperiano, Thiago Reis e João Pedro completaram.
Só que o Vasco, infelizmente, demorou muito para acordar nessa fase semifinal, mesmo com essas 2 vitórias, acabou não conseguindo a vaga para a final. Carioca Sub-17, ainda no sábado, segundo jogo da final, o Vasco acabou sendo derrotado por 1-0 para o Fluminense. O primeiro jogo tinha sido 1-1 nas Laranjeiras. O Vasco, infelizmente, não conseguiu esse título do Sub-17. No domingo, Taça Rio do Campeonato Metropolitano, categorias Sub-13 e Sub-14. No Sub-13, o Vasco foi derrotado por 2-0 pelo Fluminense, mas no Sub-14 devolveu a derrota, vencendo também por 2-0. Taça Rio, Sub-11 e Sub-12. No Sub-11, o Vasco goleou o Botafogo por 3-0, gols de Rodrigo e Juninho. Juninho marcou 2 vezes. E no Sub-12, empate em 2-2 contra o Botafogo também, 2 gols do Igor. E nos pênaltis, o Vasco conseguiu a vitória por 3-1. Ambos os jogos valeram vaga do Vasco para a grande final, tanto do Sub-11 quanto do Sub-12. O Vasco já está garantido na final, só está esperando o resultado de 2 Fla-Flus, que também vão decidir a outra semifinal da Sub-11 e Sub-12, para ver quem vai ser o adversário do Vasco. No sábado ainda, Taça Guanabara do Carioquinha Sub-8, fase semifinal. O Vasco derrotou o Madureira por 2-1 e vai enfrentar o Urubu na grande final. Segue aí, Sérgio. Muito bem. Agora os outros esportes olímpicos, esportes amadores, com o nosso Yuri Gaspar. Bom, Sérgio, amigos da mesa, ouvintes, vamos começar aqui pela modalidade futebol de mesa, futebol de botão, como vocês preferirem. Vascão é campeão Master na modalidade bola, 12 toques. O Vasco ganhou no individual com Carlos Renato, mais conhecido como Bad. O Vasco nessa modalidade tem ganhado tudo, né? Tem até quebrado recordes, e a gente tem como bicampeão desse ano, Carioca, e a gente quebra todos os recordes aí e mais um para nossa sala de troféus. Então, parabéns ao Bad pelo campeonato individual no Carioca. Futebol de 7, Vascão venceu por 6-2 o Teresópolis lá na Arena da Barra, Axi Barra, e com isso a gente se classifica com uma rodada de antecedência para a segunda fase da competição do Carioca. Então, vamos lá, Vascão Futebol de 7, a gente conta com vocês aí. E por último, o destaque que a gente tem que dar é sobre o Parque Aquático. O Vasco sediou a Supercopa Universitária de Natação nesse último domingo, atraiu muitos torcedores, muitos jovens, muitos atletas, foi realmente um sucesso, teve bateria, torcida organizada, tudo no maior paz, na maior festa, os jovens realmente usufruindo lá do nosso parque aquático, belíssimo, e todas as instalações de São Januário, e muitas delas recuperadas pelo presidente Eurico Miranda. Então a gente tem muito a agradecer, de volta a ter o nosso patrimônio, nosso orgulho, que é São Januário, que é nosso parque aquático e tudo mais. Segue aí, Sérgio. Ok, Yuri, vamos então para as mensagens dos nossos ouvintes. Vamos ver aqui se já temos alguma coisa para falarmos a respeito do que os nossos ouvintes nos mandaram neste programa Casaca no Rádio. Vamos tentar aqui ver no nosso computador. Nosso Yuri Gaspar já disse que tem enviado aqui. Vamos lá. Iniciando pelo Maurício do Ceará. Casaca, Vasco, André Barreiros de Queimados. Vasco tá osso, mas que aliás está duro de roer em determinadas horas, em determinados jogos, mas está fora da zona de rebaixamento. Nós temos que acreditar que vai bem nesse final de Campeonato Brasileiro, conseguir pelo menos uma vaga para a Copa Sul-Americana. Júlio de Fortaleza, boa noite a todos e um grande abraço aos casaquistas. Casaca, Alexandre Ferreira de São Cristóvão, boa noite a todos e um grande abraço aos casaquistas, exatamente a mesma mensagem. Casaca, Lucas Palhavan, é isso mesmo, meu caro? Palhavan, ok. Boa noite, gostaria de dar uma sugestão. Chama alguém para dar uma entrevista no rádio, tipo Ramon Menezes, ele foi campeão de tudo pelo Vasco e ele é Eurico Miranda. No caso, quando diz ele é Eurico Miranda, diz que ele gosta do presidente Eurico Miranda. Isso pode ser feito sim, pode chamar inclusive vários ex-atletas do Vasco para dar uma ideia de fato de como é importante o atleta ter um respaldo da administração para poder produzir.
Ele coloca aqui novamente o mesmo Lucas Palhavan. Seria legal um cara super campeão do nosso lado falando sobre o Vasco da Gama. Tá aí uma boa sugestão do Lucas. Francisco Silva de Bento Ribeiro. Boa noite, galera do Casaco. Estou ligado. Saudações vascaínas. Pedro Nova Aurora, Belfort Roxo. Boa noite, galera do Casaco. Estou ligado. Marcelos Filardes. Recreio. Boa noite, Casaca. Yuri Menezes. Não podemos esmorecer com a derrota de ontem. Na quarta-feira, o lugar de casaquista em São Januário, apoiando incondicionalmente. Vasco, meu velho amigo nessa campanha, estarei sempre contigo, todos nós. Giancarlo da Cunha, boa noite a todos do Casaca. Nilton Oliveira, Martim Silva não dá mais, falando evidentemente sobre a forma como Martim Silva tem falhado ultimamente. Marcos Carneiro da Barra, boa noite, saudações vascaínas. Adeilson Feitosa, por favor, vocês podem me dizer por que o Pikachu é intocável? Não consigo vê-lo produzir nada para o time. O Pikachu caiu muito de produção, de fato. Ele não tem nem perto da condição técnica que demonstrou, e física, que demonstrou principalmente no primeiro semestre, mas de qualquer maneira tem sido sim intocável, tem sido um jogador que tem produzido pouco, mas é mantido na equipe. Talvez por fazer muitas vezes a dupla função, tem a possibilidade de tanto defender como atacar, mas não tem ido realmente da maneira correta, não tem jogado bem já há vários jogos. De qualquer maneira, também o Vasco possui outros jogadores que possam entrar no time no momento em que vir que o atleta não está produzindo da maneira adequada. Não é uma questão, vamos dizer assim, desimportante a que você tocou. Tem realmente uma participação, tem tido uma participação ruim o Iago Pikachu, mas nós esperamos, evidentemente, que agora 3 partidas em casa, nesse final de Campeonato Brasileiro, que ele volte também a atuar de uma maneira convincente. Nilton Oliveira, pior foi ver o Léo Moura com 40 anos driblar Ramon e o tal do Marrone sem sangue. Time é patético. O técnico é um professor Pardal. Vou fazer 2 comentários aqui, meu caro Nilton. Primeiro, em relação ao Ramon muito mal fisicamente. O Ramon é uma caricatura do atleta que atuou no Vasco ano passado. Quando o Ramon veio para o Vasco no ano passado, nós tínhamos até uma preocupação por aquilo que aconteceu, declarações que ele havia dado contra o Vasco, mas ele fez um campeonato brasileiro muito bom, até se machucar, evidentemente, no jogo contra o Flamengo, mas fez um campeonato brasileiro muito bom, tomou conta da posição, foi muito bem, inclusive a expectativa esse ano na contratação do Fabrício é que era até o Ramon ficar bom, até o Ramon ter condições físicas para poder tomar conta da posição da mesma maneira que fez no ano passado, mas esse ano ele está jogando realmente muito aquém daquilo que jogara em 2017. Com relação ao Marrone, sempre muito cuidado com isso. O Marrone está entrando no momento do time que é muito complicado, é um garoto, fez o quê? 6, 7 partidas como profissional, tem qualidade, definiu um jogo para o Vasco no Campeonato Brasileiro, que foi a vitória contra o Bahia por 2-1, e não é um jogador de marcação, de meio campo, é um atacante, um jogador que fica muito mais próximo do gol, tem jogado um pouco mais recuado, não é a função dele. Talvez o técnico queira que ele aprenda a ter uma movimentação, uma participação também sob o aspecto defensivo, eu tenha recuado um pouco mais atrás. Até na própria partida com o Fluminense, se nós analisarmos o primeiro tempo do jogo, o Fabrício ficava mais à frente com o Maxi Lopes e ele um pouco mais recuado. Então ele está um pouco fora daquela posição que ele já jogava como categoria de base. E aí não é a questão dele ser sem sangue, a questão é dele não ter essa característica. O técnico está querendo, provavelmente nos treinamentos faz com que ele busque que ele consiga isso, né? Faz a busca para que ele consiga isso, mas não é exatamente uma característica dele. É um jogador que pode vingar um futuro, nós temos que ter a devida paciência em relação ao Marrone, que eu já vi atuar várias vezes na divisão de base, e tem futuro, sim. Esperamos que consiga se adaptar ao modelo do técnico, e se não conseguir se adaptar, que o técnico também entenda que ele na frente pode ser bastante útil. Mas eu estou entendendo aqui o teu comentário, você está falando baseado no que o Vasco efetivamente apresentou no jogo de ontem, e faz parte também do torcedor isso, ele olhar o que o Vasco está apresentando, ou apresentou nesse jogo, no jogo passado, ou em 2, 3 jogos, e chegar a uma conclusão. Mas o fato é que precisa dar tempo ao tempo em relação ao Marrone. Alexandre Vieira, boa noite a todos. Pedro Henrique, nós não temos presidente, esse é o fato. Ninguém nem sabe quem é o presidente. Pergunta ao torcedor comum que ele não vai saber.
É fato. Até porque, no caso, o torcedor do Vasco ele tem uma foco muito grande em relação à questão de quem gere o Vasco. O nome do Eurico Miranda está sempre ali no meio. Então, até hoje, mas é o Eurico, ele que está mandando, etc. Quem é o presidente do Vasco é o Alexandre Campelo. O Eurico não está mandando absolutamente nada, o Eurico dá lá as sugestões dele, mas quem executa tudo é o presidente Alexandre Campelo. E o fato é que, para ele também se tornar uma pessoa que tenha um pouco mais de proximidade junto ao torcedor, ele tem que chamar o torcedor se expondo também no que diz respeito ao time, se expondo no que diz respeito à qualidade do time. Ele tem que motivar o torcedor. Não adianta botar o ingresso um pouco mais barato no jogo, enfim, dizer que o Vasco é um clube que tem isso, tem aquilo. Tem que motivar o futebol do Vasco. O futebol do Vasco é o coração do clube. Tem que ser motivado, sistematicamente motivado. E essa é uma característica que o presidente do Vasco não tem, ou pelo menos até agora não demonstrou. Jorge do Grajaú, bom programa a todos. Quarta-feira estarei em São Januário dando aquela força para o Vascão. Teremos encontro no final de ano? Teremos encontro sim no final do ano, bem lembrado aqui por você. Provavelmente no dia 1º de dezembro. Anotem aí na sua agenda, 1º de dezembro nós teremos uma confraternização em comemoração do aniversário do programa Casaca no Rádio, que é em novembro, nós vamos comemorar no dia 1º de dezembro, e também como uma festa, como se fosse uma espécie de festa de final de ano. Temos aí um almoço de adesão, não sabemos ainda o lugar, não sabemos ainda as condições, isso provavelmente no próximo programa já será dito. Adilson Azevedo, nessa matéria de 2004, o Vasco tinha de fato um presidente, e o Henrique é zagueiro da época. De fato, o Henrique era um bom zagueiro. Disse que em São Januário os atleticanos não iriam dar a volta olímpica. Exatamente. O objetivo era esse, a questão era com o Atlético Paranaense, não tinha nada a ver com rebaixamento. Isso foi dito pelo presidente Rodrigo Miranda, até após o jogo. O Rodrigo Alonso acabou de relembrar aqui a matéria do Jornal do Brasil. Carlos Barros, boa noite, companheiros casaquistas. Está aí a mensagem dele. Mais alguma coisa aqui, meu caro Yuri? Marcelo Canedo mandando um abraço. Então, ok, um abraço para você também. Vamos ao recado final, começando pelo Rodrigo Alonso. Bom, boa noite, Sérgio. Boa noite, Yuri, família vascaína, amigos casaquistas. Mandar um abraço aí para todos que participaram aí do bate-papo aí no chat do YouTube. Mandar um abraço também para os grupos de WhatsApp Verdade do Eurico, Família Casaca. O nosso grupo Casaca também. Lembrar sempre o pessoal aí para curtir aí, assinar o canal, curtir aí o vídeo, dar o like e clicar no sininho para ser avisado assim que o programa iniciar. Bom, quarta-feira acho que não preciso nem dizer, até porque praticamente esgotados os ingressos, lugar de Vascaína em São Januário. Segundo o Net Vasco, ainda tem 1.900 ingressos para sócios do setor social, arquibancada e setor VIP já estão lotados. E a torcida com certeza vai ser aí o 12º jogador, vai ser o fundamental para empurrar o Vasco aí rumo a uma vitória, para a gente se livrar de vez desse problema aí de Z4. E aí começar a almejar uma vaguinha aí na Sul-Americana para a gente ano que vem tentar mais uma vez conquistar esse título inédito. Grande abraço a todos aí, boa noite. Ok, boa noite agora, recado final do Yuri Gaspar. Boa noite, família vascaína. Muito obrigado a todos os ouvintes do Brasil e do mundo, acompanhando hoje o Casaca no Rádio ao vivo e mais uma segunda-feira aqui no Rio de Janeiro. Bom, força total, Vascão, quarta-feira, nossa casa, São Januário, abençoada casa, de orgulho dos vascaínos, caldeirão lotado, fazendo uma incrível festa, recepção de jogadores, bandeiras, gritos e tudo mais que o Vasco merece. Então vamos fazer uma lindíssima festa vascaína, por favor, vamos... que o Vasco faça logo o gol para que a gente não fique nervoso, mas caso não aconteça logo no início, que a gente possa incentivar e fazer com que o Vasco ganhe, o nosso incentivo, nossa motivação, nossa alegria. Então, Vascão, por favor, concentração máxima nesse jogo. A gente não pode ter uma falha, a gente não pode dar um mole. Eles não vão querer nos facilitar como sempre o fazem.
Então é para a gente ir com essa corrente toda. Quem não puder ir, porque os ingressos já estão esgotados no setor VIP e nas arquibancadas de São Januário, que possa acompanhar na casa de um amigo, nos bares, no radinho, na internet, enfim, que possa fazer aquela corrente para frente. A gente precisa desses 3 pontos para acabar com essa nhaca aí, porque o Vasco é um time da virada e a gente merece disputar pelo menos a Sul-Americana, e que ano que vem muita coisa mude aí para que a gente não fique nessa situação de perigo e de nervoso, né? Então, até segunda-feira que vem. Muito obrigado a todos. Saudações vascaínas. Ok, deixo um beijo à dona Helene de Niterói, um beijo à minha irmã Claudia Helena, um abraço ao seu Juvenil. Boa noite, Rio. Boa noite, Brasil.